Parque Tecnológico de São José dos Campos, no local onde se pensa tecnologia de ponta, empresários reclamam do básico. Quedas de energia causam prejuízo. Caraguatatuba registra a primeira morte por dengue. Médica de 42 anos estava internada desde o início da semana com o diagnóstico do tipo 2 da doença. Prevenção, Defesa Civil de São Sebastião faz simulado para orientar como os moradores das áreas de risco devem agir em casos de desastres. Em Ubatuba, idosos são agredidos a pauladas. O motivo, criminosos queriam os celulares das vítimas. No esporte, boa fase do Taubaté continua. A equipe da região vence pela 7ª vez na Superliga Masculina de Vôlei. Band 2019, durante evento em São José dos Campos, novidades da programação são apresentadas para o mercado publicitário da região. E na nossa agenda cultural, Nando Reis canta neste fim de semana na região. Sexta-feira, 8 de fevereiro. Bem-vindos, este é o Band Cidade, segunda edição. Boa noite para você. Olá, muito boa noite. A constante oscilação de energia elétrica virou motivo de preocupação para os empresários do Parque Tecnológico em São José dos Campos. Só em janeiro deste ano, o local registrou 5 quedas de energia, ou seja, sinônimo de prejuízo para quem trabalha no local. Além disso, o grupo alega que o problema não é de hoje e reivindica melhorias da concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica. Para essa empresa de desenvolvimento de softwares do Parque Tecnológico em São José dos Campos, a energia elétrica é fundamental para manter a operação, mas as constantes falhas na rede têm causado prejuízos. Já queimaram dispositivos de HD e até o relógio de ponto dos funcionários. O problema é tão grave que a empresa já chegou a registrar 5 quedas de energia em um único final de semana. Para minimizar o impacto, essa outra empresa de engenharia de telecomunicações até precisou investir na compra de no-breaks. O valor de R$7 mil não estava previsto no orçamento, mas para proteger esse equipamento, que custa R$200 mil, o proprietário preferiu não arriscar. As empresas aqui são empresas de base tecnológica, que possuem equipamentos eletrônicos, que necessitam da energia para desenvolver suas atividades, e nós ficamos sempre com essa incerteza, né? Acho que o maior problema é essa questão ser tão recorrente e nos parece que poucas ações por parte da concessionária têm sido tomadas. E nessa outra empresa, que trabalha com radares fotossensores, o problema se repete. Quando cai energia, as TVs que monitoram os equipamentos eletrônicos instalados nas vias não funcionam. Com isso, os testes são afetados. Para o proprietário, o que falta hoje é um plano de infraestrutura que comporte a demanda produtiva do local. Na realidade, nós investimos muito em no-breaks, em bancos de baterias, então nós conseguimos superar estas deficiências, diria, deficiências menores, né? Mas isso nos impede de crescer, nos impede de transferir para cá um data center nosso por essa falta de condição, por essa falta de infraestrutura simples e elementar. O problema na rede elétrica do complexo já existe há 8 anos. Foram muitas cobranças e nenhuma solução, o que levou o Conselho Administrativo do Parque Tecnológico a protocolar em janeiro um documento na Prefeitura e na concessionária EDP, responsável pelo fornecimento de energia, para pedir providências sobre o caso. Obviamente, a responsabilidade maior é da EDP. É ela que é a concessionária, ela tem um contrato de concessão, tem regras para se entregar essa energia com qualidade adequada, mas existe a necessidade de cobrança. Então, dessa vez, a gente fez um documento, encaminhamos isso, inclusive, à Prefeitura, à EDP, ao próprio parque, para haver uma sensibilização maior e que ações possam ser tomadas. O Parque Tecnológico de São José dos Campos abriga hoje 145 empresas, como essa aqui que nós estamos, que desenvolve kits para controle de desinfecção hospitalar. E nessas geladeiras são armazenados produtos de alto valor agregado, que precisam ser mantidos em temperaturas próximas a 4 graus. Já aqui do outro lado, nessa bancada, os demais equipamentos ficam assim, na maioria do tempo, fora da tomada, para evitar os prejuízos com a queda repentina de energia. Quem
está esperando na ponta esse produto para desinfecção hospitalar é um ser humano que está lá aguardando que o instrumental seja feita a desinfecção, ou uma pessoa que está fazendo um tratamento de hemodiálise que precisa daquele produto para garantir que não haja uma infecção e ele possa ser tratado de forma adequada. Quando a gente atrasa o fornecimento de um produto por uma questão de falta de energia, entendeu? Você impacta diretamente a esse paciente. Tá? E isso é muito complicado. O Parque Tecnológico confirma as ocorrências, mas defende que ao longo dos anos muitas empresas se instalaram no complexo e com isso, sobretudo no verão, são registrados picos de consumo de energia elétrica. Nós já estamos, junto com a Prefeitura, já programamos novamente uma reunião com a EDP e nessa reunião nós vamos discutir esse problema justamente para que ações venham a ser tomadas para que garanta a vida do empresário aqui dentro, que é o nosso core business, seja uma vida estável. É isso que a gente vai trabalhar. E essa conta, energia elétrica, não é barata, né? Por meio de nota, a EDP informou que reforçou a poda da vegetação no Parque Tecnológico, já que é um dos motivos que tem prejudicado o fornecimento de energia. E esta tarde, uma reunião entre a concessionária, a Prefeitura e os empresários também foi realizada para discutir melhorias, mas até agora nenhuma medida foi anunciada. Caraguatatuba, no litoral norte, registrou na madrugada de hoje a primeira morte do ano por dengue do tipo 2, também conhecida como dengue hemorrágica. A vítima, uma médica de 42 anos, que era servidora pública e estava internada desde o início da semana na Santa Casa. Segundo a Secretaria de Saúde, este é o segundo caso confirmado da doença na cidade, que tem outros 5 em investigação. Por nota, a Prefeitura informou que vai apurar se o caso foi contraído em Caraguatatuba e que medidas já foram tomadas para conter um possível foco nas proximidades da casa e do trabalho da vítima. No ano passado, foram registrados 9 casos de dengue na cidade, 4 a menos que em 2017. Taubaté registrou em 2018 110 casos confirmados de influenza, segundo o balanço divulgado pela Vigilância Epidemiológica, aumento de 32% em relação a 2017. Também foram registradas 15 mortes, sendo 3 pelo vírus H1N1. O número de vítimas fatais é 15% maior que o ano anterior. Taubaté é a única unidade sentinela da região metropolitana do Vale do Paraíba, onde é feita a coleta de secreção das pessoas que procuram atendimento com sintomas da doença. A análise é feita pelo laboratório Adolfo Lutz. No ano passado, Taubaté atingiu a meta de vacinação estabelecida pelo Ministério da Saúde, com uma cobertura vacinal de quase 98%. Um casal de idosos foi agredido a pauladas por criminosos ontem à noite em Ubatuba, no litoral norte. Eles caminhavam pela orla da Praia Grande quando foram abordados pelos suspeitos que levaram celulares das vítimas. Os assaltantes foram localizados pela polícia e presos. Um deles respondia por um caso de homicídio em Pindamonhangaba e o outro por latrocínio na Bahia. Um dos idosos agredidos foi atingido na cabeça e ficou gravemente ferido. Ele foi encaminhado para o pronto-socorro de Ubatuba. Depois do intervalo, Defesa Civil de São Sebastião faz simulado para orientar moradores sobre os procedimentos corretos que devem ser adotados em casos de evacuação. E ainda no esporte, Gigantes em quadra, a 7ª vitória seguida do Taubaté reforça a soberania da equipe na Superliga Masculina de Vôlei. Em casa, os taubatianos venceram o Minas. Continue com a gente, hora certa para você, agora faltando 2 minutinhos para 7 da noite, é já que a gente está de volta.